Bom, vamos lá, minha gente. Questãozinha agora bem mequetrefe daqui, eu acho que vai tentar te derrubar, mas tio aqui vai te dar um jeito de você não ser pego aqui realmente de calça real. Tem questões que vão falar de máximo e mínimo, e aí é um perigo. O cara do INITA da escola naval pensa algo em que? Vou fazer derivada. Cara, nem sempre isso aí é um dos caminhos a ser seguido. Depende da questão. E aí cabe a nós mostrar a você as várias artimanhas, todos os caminhos possíveis para você ir aprendendo aí a escolher na hora o mais adequado. Então eu não vou usar nada de derivada aqui não, esquece isso por enquanto. Finge que isso nem existe aqui. Existe uma coisa chamada de relação entre as médias. Além da média aritmética, existe a média harmônica e a média geométrica, que são variações da média normal que talvez você só conheça a aritmética. O que vai acontecer aqui? A média harmônica ela é a mais chatinha, que o pessoal mais tem dificuldade em entender como é a fórmula dela. Ela é dada por n, onde n é o número de coisas que eu tenho, sobre, aí tem um denominador. Nesse denominador eu tenho o que aqui dentro? A soma dos inversos dos valores envolvidos na história. Então se eu tiver 10 valores, o n vale 10, e aqui embaixo eu estou somando o inverso desses 10. Se for uma média aritmética, aí é o normal. Soma todo mundo e divide pela quantidade que eu tenho. Soma todo mundo e divide por n. E média geométrica, também um pouco conhecida da galera, é você fazer a raiz do produto de tudo que eu tenho, mas não é sempre a raiz quadrada. Raiz quadrada é só se for em 2 valores. Se for em 3, raiz cúbica. Se for em 4, raiz quarta. Se for em n, raiz em n. Existe uma relação entre elas que dá para demonstrar, que não é o foco aqui ainda demonstrar isso, que te ajuda a demonstrar coisas relativas a questões como essa, ou até mesmo achar o valor mínimo ou máximo de uma expressão. Dá para comprovar que a média aritmética, a média harmônica, é sempre menor ou igual à geométrica, que é sempre menor ou igual à aritmética. Então, das três, a harmônica é menor, a geométrica do meio e a aritmética é maior. Você deve estar se perguntando, quando que eu tenho a igualdade? As três serão iguais todas de uma vez se você tiver todos os valores iguais. Pensa também, né? Isso é bem razoável. Você tem uma turma de 30 crianças e aí todo mundo se ferrou na prova, tirou 2. Se todo mundo tirou a mesma nota, e a média é meio que o quê? Um número escolhido para representar a turma inteira. Mas se a turma inteira tirou a mesma nota, a média é aquela nota. Seja harmônica, seja geométrica, seja o que for, tá? Então, quando os valores forem todos iguais, a média é simplesmente um daqueles valores que é todo igual. Todo mundo tem nota 7, média geométrica é 7, harmônica é 7, aritmética é 7. Você não precisa nem saber a fórmula para afirmar que já que todos são iguais, a média vai ser esse valor, tá? Então guarda isso também, que muitas vezes saber e lembrar a condição para a qual as médias são iguais vai salvar a sua vida. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho que olhar para a questão, tem que ter uma prática também, é claro, né? Não é magia, né? Não é voodoo, tá? Eu não estou psicografando também a resolução, mas assim, você vai perceber que a ideia é o seguinte, eu tenho aqui 3 valores que estão sendo somados, não é? Como é que eu vou encaixar a ideia de média do nada nessa história? Se eu quero achar o valor mínimo dessa função, se eu falar assim, ó, essa expressão aqui, eu vi que ela é maior ou igual a 10. Vai que eu chego nisso. Se eu acho que a expressão é maior ou igual a 10, ela é o quê? Ela é o 10 ou valores acima do 10. Ou seja, o valor mínimo dela é o 10. O problema é chegar nisso daí. Tá, mas você já entendeu mais ou menos agora, melhor encaminhado, onde que eu quero chegar. E se eu soma, galera, das coisas que eu tenho aqui, quais as que envolvem soma? Aritmética e harmônica, não é? Só que vamos pensar, a média harmônica, além de eu acho que ser mais difícil visualmente, né? Você encaixar aqui nessa ideia, repara que ela ficaria menor ou igual a alguém. Ela não ficaria maior ou igual que alguém. Se eu acho, por exemplo, isso aqui menor ou igual a 10, aí eu estou dizendo que o valor máximo dele é 10. E não estaria achando o mínimo. Eu quero achar o valor mínimo. E isso é indicativo de que eu vou usar a média aritmética e compará-la ou com a geométrica ou com a harmônica. Porque isso aqui, essa expressão, eu vou encaixar no conceito de média aritmética. E isso vai ficar maior ou igual do que alguma coisa dessas, que Deus é pai dando um número, você vai achar essa expressão maior ou igual que o número, vai achar o valor mínimo dela. Não entendeu? Você vai entender agora. Isso foi só um preparativo, um prequel para o que eu vou fazer. Então, olha só. Digamos que os valores envolvidos sejam aqui valores, né? Elementos, 12 sobre x, 18 sobre y
e x vezes y, que são aqueles elementos cujas médias eu vou tirar. Então, o que é a média aritmética disso? É 12 sobre x, mais 18 sobre isso, y sobre isso, mais xy, tudo isso sobre 3, tá? E a média geométrica disso, galera? Agora que faz essa magia. A média geométrica disso vai ser a raiz cúbica de 12 sobre x, 18 sobre y e x vezes y. E aí, um x corta com o outro e o y corta com o outro. Bazinga, eu venci. Então, ó, você vai ter o quê? Que essa média geométrica, ela vai dar a raiz cúbica de 256, não é isso? 16, 2, 3, né? Isso aí. Vai ficar 18 por 12, conferir aqui, né? Que errar a conta agora ficaria bem feio. Isso, de 216. E a raiz cúbica de 216 é o próprio 6. Quem que é o cubo da 216? É o 6. Mas a média aritmética, ela não é maior ou igual do que a geométrica? Então, isso aqui é maior ou igual do que isso. Ah, rapá, 12 sobre x, mais 18 sobre y, mais xy sobre 3, esta conta, ela é maior ou igual do que 6. Logo, se eu pego e passo o 3 para lá, ó, você vai ter o quê? Você vai ter que 12 sobre x, né? Mais 18 sobre y, mais xy, isso vai ser maior ou igual do que 18. Mas isso daqui já não é a função f, isso aqui já não é essa função de duas variáveis, inclusive, né? Função de duas variáveis, né? x e y. Você vai ter, então, que aqui a f, então, de x e y, ela é maior ou igual a 18. Se ela é maior ou igual a 18, isso significa, então, que você vai ter que o valor mínimo da função é 18. Tá legal? Que é justamente o que a gente queria, ok? Então, anota essa relação entre as médias, anota o conceito, inclusive, do que é cada média, que de repente você não conhecia. Tem outras médias ainda que eu vou falar depois em outras aulas. Não são todas essas aqui não, claro que não, tá? Vou sair da frente para você tirar o print, meu querido. Tira o print daí que só a pergunta que eu apaguei, mas a essência da questão tá aí. Mais uma vez, tenta refazer. Lembra e anota que essas médias são iguais quando todos os valores forem iguais. Quando todos os valores forem iguais. Beleza? E prontinho, até o próximo vídeo.